Você já parou para pensar que talvez você esteja correndo para o lugar errado, achando que está atrasado, quando na verdade você está exatamente onde deveria estar? Eu quero falar com você que tem 22 anos, está vivendo essa fase de transição intensa e se sente pressionado, esmagado, talvez até um pouco culpado por ainda não ter descoberto a grande missão da sua vida, ou por sentir que o seu relógio biológico e espiritual está correndo mais rápido do que a capacidade que você tem de acompanhar. O mundo, e infelizmente muitas vezes a própria igreja, nos coloca um peso enorme nessa idade. Aos 20 e poucos anos, esperam que você tenha a carreira encaminhada, o casamento no horizonte, a vida financeira estável e, acima de tudo, uma fé inabalável que já superou todas as dúvidas adolescentes. Mas a realidade é que 22 anos é a idade da pergunta, da incerteza aguda, daquele momento em que você percebe que a fé que você herdou dos seus pais ou da sua comunidade precisa urgentemente se tornar a sua própria fé, uma fé que foi provada na solidão e na dúvida. Nós olhamos para as Escrituras e vemos exemplos de pessoas que foram usadas por Deus em momentos muito jovens, e isso cria um padrão de comparação perigoso. Olhamos para Daniel, olhamos para Timóteo, olhamos para José e pensamos: meu Deus, por que eu ainda não estou na minha missão? Por que minha vida se parece mais com um rascunho desorganizado do que com um plano divino e executado? E se eu te disser que na maioria esmagadora das vezes na Bíblia, o processo de preparação foi muito mais longo, doloroso e confuso do que o momento de glória que nós costumamos pregar? Se eu te disser que a sua ansiedade em relação ao tempo é, na verdade, um convite de Deus para que você desacelere e entenda o valor do processo da fundação? Nós vamos mergulhar hoje em um conceito que eu chamo de os anos perdidos de propósito. Aqueles anos em que parece que nada está acontecendo, mas que, na verdade, são os anos mais cruciais da sua vida espiritual e profissional. Mas antes que a gente comece essa jornada, que eu sei que vai ser profunda e talvez até um pouco confrontadora para a sua alma, eu preciso que você me ajude a espalhar essa mensagem. Se o seu coração está ressoando com o que eu estou dizendo, se você se identificou com essa sensação de estar correndo contra o tempo, deixe aqui nos comentários a frase: eu estou no processo. É um pacto silencioso de que você vai se permitir viver essa fase sem a pressão de ter que pular etapas. E aproveitando, quero te lembrar que todos os links na descrição são materiais de estudo bíblico que nós criamos com muito carinho e profundidade. São estudos que realmente ajudam a trazer clareza às Escrituras e, ao adquirir qualquer um deles, você está diretamente sustentando este canal para que possamos continuar produzindo esse tipo de conteúdo denso e focado na palavra. Agora, pegue sua Bíblia, ou apenas prepare o seu coração, porque o que a Bíblia nos ensina sobre os 20 e poucos anos é radicalmente diferente do que a cultura nos ensina. Quando você tem 22 anos, você está na porta de entrada da vida adulta plena. Você tem energia, sonhos vívidos e, muitas vezes, uma dose perigosa de impaciência. A Bíblia nos apresenta uma figura fascinante nesse contexto: José. José, aquele que recebeu sonhos de Deus ainda muito jovem, sonhos de grandeza, de autoridade, sonhos de que ele seria a salvação de sua família. Ele recebeu esses sonhos quando era um adolescente, talvez com 17 anos, mas preste atenção nisso. Ele tinha a promessa de Deus, ele tinha o dom, ele tinha a revelação. E o que aconteceu logo depois de ele receber o sonho? Ele não foi para o palácio, ele foi para a cova. Eu quero que você internalize essa progressão, porque ela é a chave para entender sua vida aos 22 anos. Promessa de Deus não é um mapa direto para o sucesso imediato, é uma qualificação para o sofrimento que precede o sucesso. José estava com 17 anos quando foi jogado no poço e vendido como escravo. E o que acontece com ele nos próximos 13 anos até ele chegar ao trono? Os 13 anos entre a promessa e o cumprimento. É exatamente nesse período que, se José vivesse hoje, ele estaria na faixa dos seus 20 e poucos anos, talvez até os 30. E o que esses anos foram? Anos de servidão, anos de injustiça, anos de esquecimento. O jovem de 22 anos de hoje se assemelha muito a José na casa de Potifar. José era talentoso, zeloso, trabalhava com excelência e a Bíblia diz que Deus estava com ele. Gênesis 39, 2. Ele prosperava em tudo o que fazia, mas ele não estava cumprindo o seu sonho. Ele estava administrando a casa de outra pessoa. Ele estava sendo fiel no pequeno, no insignificante, no que parecia uma prisão de luxo.
Pense nisso. Você pode ser excelente na faculdade, ser o melhor estagiário, ser o mais ativo na sua igreja. Você pode estar prosperando em todas essas áreas visíveis, mas ainda assim sentir que o seu verdadeiro chamado, o seu verdadeiro propósito, aquele sonho que Deus te deu, está engavetado. E é nesse ponto que o jovem cristão de 22 anos tropeça. Nós esperamos que a excelência leve diretamente ao palco principal, mas muitas vezes a excelência só te qualifica para a próxima fase de teste, que é ainda mais difícil. Para José, a recompensa por ser excelente na casa de Potifar não foi a liberdade, mas sim uma calúnia devastadora que o levou diretamente para a prisão. Percebe a inversão de valores? A fidelidade não o blindou do sofrimento. A fidelidade o levou para o lugar onde ele precisava adquirir as habilidades que ele realmente precisaria para governar o Egito. Aos 22 anos, você está na fase da prisão e você nem sabe disso. O que é a prisão aos 22 anos? É aquele emprego que não te valoriza, mas te ensina disciplina financeira. É aquele período de solidão onde você está sendo forçado a encarar suas próprias fraquezas e a construir um relacionamento íntimo com Deus sem o barulho da multidão. É a faculdade que não parece levar a nada, mas que está moldando sua capacidade de raciocínio, sua resiliência. A prisão de José não era apenas um lugar de dor, era a universidade de governo. Ali, ele aprendeu a lidar com burocracia, a gerenciar egos, a esperar por uma justiça que não dependia dele e, crucialmente, ele aprendeu a exercer sua fé em um ambiente de total desesperança. Muitos jovens cristãos nessa idade desistem ou se desviam porque acham que Deus os esqueceu. Eles olham para o versículo de Jeremias 29:11, que fala de planos de prosperidade e futuro, e se perguntam: onde está o meu futuro? Eu só vejo muro. A tentação de José na prisão era a impaciência, o ressentimento, a amargura. Ele poderia ter desistido de interpretar sonhos, dizendo: se Deus me deu um sonho de glória e eu estou aqui apodrecendo, então os sonhos não funcionam. Mas a Bíblia nos mostra que ele continuou exercendo o seu dom, interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro. E aqui está o ponto alto, o clímax dessa reflexão. Aos 22 anos, Deus não está procurando um resultado final em você. Ele está procurando um caráter em construção. O que teria acontecido se José tivesse ido direto do campo de Betel para o trono do Egito? Ele teria sido um líder arrogante, imaturo, que não valorizaria a humildade, que não entenderia a escassez, e que teria agido com vingança contra seus irmãos. Os anos de dor, os anos de esquecimento, os anos na prisão e na casa de Potifar foram o preço da maturidade. Entenda que o maior presente que Deus pode te dar aos 22 anos não é a realização imediata do seu sonho, mas sim o tempo para que o seu caráter alcance o tamanho do seu chamado. Se o seu chamado é grande, sua preparação precisa ser proporcionalmente profunda. O deserto de 13 anos de José não foi um erro de percurso de Deus. Foi a fornalha que transformou o menino mimado e tagarela no estadista mais poderoso do mundo, depois do faraó. O tempo não é seu inimigo, o tempo é seu aliado na mão de Deus. E essa compreensão muda tudo. Quando você se sente esquecido, como José quando o copeiro se esqueceu dele por 2 anos após ter sido libertado, você tem a chance de aprender que a sua vida não depende da memória dos homens, mas sim da fidelidade de Deus, que opera mesmo no silêncio. Você está sendo treinado em resiliência, em perdão e, principalmente, em confiar que a mão de Deus está na história, mesmo quando parece que a narrativa parou de andar. Aos 22 anos, a sua grande missão é se permitir ser moldado pelo processo, mesmo que ele seja humilhante. Não despreze os pequenos começos, como diz a palavra. Não despreze a fidelidade no que é invisível. Se você está com 22 anos, ou perto disso, e sente esse peso no peito, eu te digo, pare de tentar pular para os 30, que foi a idade em que José saiu da prisão e ficou diante do faraó. Permaneça fiel onde você está, porque essa fidelidade é o que está construindo o seu currículo celestial. É na fidelidade silenciosa que você se torna apto para os grandes palcos que Deus já preparou para você. Não se preocupe em ter todas as respostas, preocupe-se em ter a atitude certa enquanto espera a resposta. O seu tempo de preparo é o seu maior privilégio. Que este vídeo sirva como um espelho para você. Olhe para a sua vida hoje e pergunte: o que a minha prisão está me ensinando? Você está aprendendo a perdoar, a ser paciente, a administrar com excelência, mesmo sem reconhecimento? Porque essas são as credenciais que realmente importam. A pressão para ter tudo resolvido aos 22 é uma mentira da cultura. A verdade de Deus é que aos 22 você está no meio da obra-prima.
Então, eu te deixo com essa reflexão. O que você está fazendo com o seu tempo de preparo? Está reclamando dele ou está usando-o para crescer? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Vamos criar essa comunidade de jovens que entendem o valor da espera e do processo. Eu vejo você no próximo estudo.